Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aí mais um vídeo, né, pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus para nos ajudar, né, para não ficar o cabelo todo despenteado aí, né, mas tá bom, né. Boa noite a todos vocês, boa noite aí a todos os amigos, companheiros, né. A gente está iniciando aí mais um estudo de mediunidade, né, só lembrando que a gente está aí com a ideia de fazer um estudo sistematizado de mediunidade, né, para aqueles que quiserem participar, né, mas deve ser um estudo fechado, tá, gente? Um estudo de grupo fechado, assim, a gente vai fazer talvez via Meet, tá? Mas a gente está se organizando ainda, né? Quem tiver interesse aí, fala com a gente depois, né? Manda mensagem no privado, aquela coisa toda. Mas a gente ainda vai trazer os detalhes ainda, tá? A gente não faz aqui exatamente porque um estudo de mediunidade ele exige da gente um certo comprometimento, né? E o objetivo assim das lives do Instagram é uma informação geral, mais ampla, né? E não uma coisa assim, mais sistematizada, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que entra hoje, né? Às vezes não vai pegar, né? O segmento da coisa, né? Então a gente tem na doutrina espírita duas partes, o consolar e o instruir. Eu entendo que esses estudos, igual a gente faz aqui, é a parte do consolar, né? É um pouco de informação, um pouco, mas com o objetivo aí do consolo espiritual, né? O estudo mais sistematizado a gente vai fazer via outro tipo de plataforma, mas isso aí a gente está observando ainda, tá, gente? Mas quem quiser participar já fica aí, né, sabendo que a gente vai fazer o estudo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da mediunidade diante do momento que nós estamos vivendo, né? Que é esse momento das informações, das fake news, das notícias, né? E o que tem a ver a mediunidade com isso, né? E o que tem a ver, né, as notícias, a informação com o processo mediúnico, né? Esse estudo ele tem muito mais um viés aí de alerta, né, para a gente poder pensar sobre algumas coisas, né, refletir sobre algumas situações, mas também tem um viés doutrinário, espiritual, no sentido que ele nos ensina a perceber, né, o objetivo da gente é a gente perceber que nós estamos imersos, né, na troca de pensamentos, de ideias, de vibrações, e muitas vezes nós somos influenciados, né? A gente sempre usa aquela frase do Kardec lá, né, de ordinários que vos dirigem, né, que os espíritos falam para Kardec lá no Livro dos Espíritos, né, quando o Kardec pergunta sobre a influência dos espíritos na nossa vida, né, e aí eles falam que eles influenciam mais do que a gente imagina. E isso, né, quando a gente fala espírito, gente, não está falando só o desencarnado, não, tá? Está falando tanto do espírito no mundo espiritual, né, o desencarnado, quanto o espírito aqui no corpo físico, coisa que nós somos, né? Então, quando a gente pensa na informação, né, no conhecimento, né, eu não esqueço uma frase do amigo espiritual, né, o Lucas falou comigo uma vez, que a gente vive hoje na era da informação, mas que a informação, né, não é ainda conhecimento, né? Ou seja, nós temos muita informação, né? Nós estamos imersos em informação, tá? Mas a informação ainda não é conhecimento, porque o conhecimento é informação positiva que se traduz em crescimento e melhora espiritual, né? Então toda informação que não se traduz em melhora espiritual, em crescimento, em construção do bem, né, é só informação que vai e que volta, mas que não modifica, ou às vezes até modifica negativamente a nossa existência, né? E hoje, né, nós sabemos que a mediunidade, o que é a mediunidade basicamente falando? É uma mente influenciar a outra para passar uma mensagem, né? Então, basicamente, o que é mediunidade? O médium é alguém que percebe uma outra mente, né? Muitas vezes a gente pensa no médium como percebendo um espírito que está desencarnado, ou seja, um espírito no mundo espiritual. E esse espírito ele vai influenciar esse médium para ele escrever, para ele falar, para ele fazer alguma coisa, né? Tanto positivamente, se for um bom espírito, um espírito iluminado, como pode tentar influenciar negativamente, se for um espírito vicioso, se for um espírito obsessor, né? E ele vai tentar influenciar a vontade, né, daquele médium, ou seja, daquele intermediário, né? Então o espírito ele é um agente, né? Ele é um agente que está tentando influenciar outro para que ele faça o que ele quer. E aí nós vamos ver a mesma questão que nós vemos aí hoje nos ambientes que nós estamos inseridos, principalmente aí, né, as mídias sociais, essas coisas todas, onde existe uma grande batalha de pensamentos, né, de influência, né, tanto é que a gente fala dos influenciadores digitais, né? Tá sem som aí, amigo? Tem mais alguém sem som, gente? Né? Se tiver mais alguém sem som,
né? Fala aí, manda um recado para nós. Melhorou? Eu desliguei e liguei o som aqui de novo, vamos ver se melhora, né? Tá funcionando o som, gente? Só me fala aí, funciona, não funciona, né? Tá dando certo o som? Som, tá dando certo para escutar? Né? Se não estiver escutando, me fala aí, por favor, tá? Continuando, né, quando a gente fala de influência espiritual, né, quando nós falamos aí, né, da presença ou da influência dos espíritos, né, ela é muito parecida com a influência mesmo das mídias, né? Existem algumas características que são muito semelhantes. Por exemplo, né, os espíritos são atraídos por afinidade. As mídias sociais, elas funcionam, né, por afinidade também. Ou seja, né, os algoritmos lá das redes sociais, né, inclusive do Instagram, né, elas direcionam para a gente temas e conteúdos dentro daquilo que é o nosso gosto. Olha que interessante, né? Então, nós podemos dizer que nós somos atraídos por vibração semelhante. Ou seja, vocês que estão aqui conversando comigo hoje, estão aqui no estudo, né? Nós temos algo em comum, né? Por quê? Porque nós estamos sendo atraídos porque temos, né, gostos e vibrações em comum, né? Olha que interessante, né? E aí, na medida que a gente vai refletindo, né, e vendo que esse mesmo fenômeno que acontece aí numa rede social, né, que faz uma pessoa que gosta de futebol ser bombardeada por informação de futebol quando ela entra lá num site, quando ela entra no YouTube, quando ela entra no Instagram, quando ela entra no Facebook, né? Se ela gosta muito de futebol, se o foco dela é o futebol, né, a internet vai bombardear ela com aquilo. Se o foco dela for sexo, a internet vai bombardear ela com aquilo. Se o foco dela for evangelho, a internet vai bombardear ela com aquilo. Isso é um fenômeno muito semelhante ao que acontece espiritualmente, né? Ou seja, os fenômenos manifestam-se de maneira diferente, em ambientes diferentes, mas a essência é a mesma. E qual que é a essência da mediunidade? Nós atraímos os iguais e nos tornamos porta-vozes, muitas vezes, né, de espíritos encarnados ou desencarnados. Mesmo que às vezes a gente não concorde, né, mas a gente às vezes tem tanta afinidade que a gente deixa que a coisa passe. E aí, né, a companheira está perguntando aqui, ó, o que você acha disso? De tantas brigas na internet, dos ânimos estão alterados. É exatamente esse fenômeno mediúnico que a gente está vivendo, que é um fenômeno de influenciação de massa. Né? Então, eu entro numa onda mental, né? Os espíritos chamam isso de efeito de cardume espiritual, né? Você já viu o cardume, né? O cardume tem um líder, tem lá o peixe, né? E aquele peixe que é o líder, onde ele nada, todos os outros vão atrás. Se ele pular na rede, do cardume inteiro pula na rede atrás, né? Você pega lá as baleias, né? Você já viu a história da baleia que encalha na praia? O que acontece com a baleia, né? Às vezes o líder lá do grupo das baleias, ele tem um problema, né? Ele perde o senso de orientação dele, e aquela baleia líder, ela encalha. Se ela encalhar, todas as baleias do bando vão encalhar atrás dela, porque elas seguem cegamente a influência de um líder, né? Olha como é que isso tem a ver. E aí, né, hoje a gente estava com os amigos espirituais, e eles mandaram uma mensagem pra gente hoje, tá até aí no Instagram, né? Não sei se eu coloquei no Instagram ainda, né? Mas quem tá lá nos grupos já recebeu, né? Eu acho que eu não coloquei no Instagram ainda não tenho certeza, minha cabeça tá ruim. Não, eu coloquei sim. Me soprar aqui. Então, assim, lá os espíritos falam da nossa responsabilidade diante das nossas ideias, dos nossos pensamentos. E muitas vezes nós nos tornamos intermediários do bem ou do mal, né? E nos tornamos cúmplices de determinados comportamentos e situações simplesmente porque nós recebemos determinada informação e passamos para frente. E aí os amigos espirituais vão falar, né, trazendo tanto para a questão da mediunidade, da percepção espiritual, quanto do dia a dia, de que nós, indivíduos encarnados, somos responsáveis por todo o conteúdo do qual nós somos portadores. Então, se eu pego uma notícia mentirosa, se eu pego algo que é do mal e passo para frente, eu me torno participante daquela vibração. E dessa maneira eu me torno responsável ou corresponsável, né, por isso e pelas consequências que isso vai ter na vida minha e das outras pessoas. E aí nós vamos parar e imaginar quantas vezes a gente escuta, né, uma história e a gente aumenta, né? O tal do quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então a gente escuta uma história, morreu 10, a gente fala, não, morreu 15.
outro que morreu 20. Nisso nós estamos colaborando para aumentar uma bola de neve espiritual. Isso é o mesmo processo da mediunidade. O que se dá, né, que muitas das coisas que nós estamos ouvindo, né, e discutindo hoje, né, são situações ardilosamente preparadas nas zonas do astral inferior. Né, porque o astral inferior tem por objetivo o quê? Colocar as pessoas umas contra as outras. Fazer com que duvidemos do bem, do amor, da luz, da virtude. Né? Fazer com que a gente duvide de Deus, de Jesus, do bem. E muitas vezes nós nos tornamos o quê? Porta-vozes do desespero, da raiva, do ódio. Né? Nós nos tornamos porta-vozes, muitas vezes involuntários, sim. Né? Porque o que acontece? Determinadas informações, tanto espirituais quanto materiais, têm afinidade com a gente. Né? Então, se eu sou uma pessoa que gosta, que preza muito o senso de punição, quero ver os criminosos, os bandidos punidos, e vem uma mensagem da espiritualidade falando que o fogo do inferno vai cair sobre todo mundo, aquilo bate comigo. E aí eu começo a propagar aquilo sem pensar, né, que se esse conteúdo que me agrada de alguma forma é realmente um conteúdo que está, né, dentro daqueles moldes do Cristo. E aí nós temos uma grande pedra de toque. Né? O que é a pedra de toque? A pedra de toque é um artifício que os ourives do passado, o pessoal que fazia anel, mexer com ouro, né, com joias, eles usavam para poder saber se um objeto era valioso ou não. Normalmente eles pegavam uma pepita de ouro, né, eles esfregavam a pedra de toque nela, né, que era um metal, né? E pela coloração daquela pedra ou pela coloração daquela pepita ele sabia, isso aqui é algo de verdade, isso aqui não é, isso aqui é falso, né? Ou seja, um mecanismo de aferir o que é certo, o que não é. E qual que é a nossa pedra de toque hoje no campo da espiritualidade, da mediunidade e do conhecimento que nós temos? As ideias do Cristo. O que é verdade? O que é mentira? O que é o bem e o que é o mal? Nós temos ali, né, o nosso guia e modelo. Lembra lá dos Espíritos? Kardec pergunta assim, qual é o modelo e guia que foi dado para a humanidade? Aí a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, vide Jesus. Ou seja, Jesus. Né? Então Jesus, ele é a nossa pedra de toque. Jesus, ele é a nossa métrica. Né? Então quando a gente vê alguma situação, né, e que a gente pensa em ser porta-voz daquilo ou não, né, que a gente tente colocar Jesus na jogada. Fala assim, o que Jesus falaria sobre isso? Jesus ia mandar dar na cara desse cara? Jesus ia brigar, ia xingar, ia agredir? Se fosse um crime, se fosse uma coisa violenta? Jesus ia propagar se fosse uma notícia escandalosa que destrói a vida de alguém, que destrói o coração alheio? O que Jesus faria? Como Jesus se portou diante dos invasores romanos, que eram violentos e agressivos? Como que Jesus se portou, né, diante da tragédia dos fariseus desequilibrados? Como que Jesus se portou, né, diante dos dramas sexuais lá, né, da Maria de Magdala, né, dos fariseus que frequentavam as zonas de prostituição, da mulher adúltera? Como é que Jesus se portou? Ele foi condenador, ele foi agressivo, ele foi extremamente, vamos dizer assim, preconceituoso. Como Jesus se portou diante do erro? Como Jesus se portou diante daquele que erra? E Jesus propagou o mal? Ou Jesus propagava o bem? Diante de uma situação em que havia o bem e o mal, qual lado que Jesus escolhia? Valorizar o positivo ou esmiuçar a maldade? São situações para a gente poder pensar. Por isso o Evangelho se torna tão importante no fluxo da mediunidade da nossa vida. E quando a gente está falando isso do dia a dia, né, nós estamos falando isso de mediunidade também. Né? Porque muitas das pessoas são porta-vozes de espíritos desencarnados, sem saber. Espíritos desencarnados que falam do bem, mas ensinam o mal. Espíritos desencarnados que nos convidam, né, a sermos mais egoístas, mais arrogantes, mais violentos, mais agressivos, né, mais prepotentes, mais egoístas. Né? Um discurso de egoísmo na boca de um espírito nunca vai ser o discurso de um espírito iluminado. Os espíritos iluminados não são a favor do egoísmo. Um discurso de vitimismo ou um discurso de perseguição e de raiva, né, ou de vingança, nunca vai ser um discurso da espiritualidade superior. Porque os espíritos superiores, eles não vibram nessa onda. Mas para que a gente entenda isso, nós temos que o quê? Começar a realizar um processo que Jesus ensina para a gente.
chama-se vigiar e orar, né? Que é um dos três mais difíceis, né? Isso. Mensagem da responsabilidade. O mal gosta de dar os nomes para as mensagens, né? O mal é gente boa demais. Normalmente as mensagens ficam sem nome. O mal, ele é aquela coisa de professor dele, né? Aí ele vai lá e edita a mensagem. Então é bom demais, né? Por isso que a espiritualidade maior tem solicitado para que façamos muita prece. Sim, precisamos fazer prece, mas precisamos estar atentos para não sermos porta-voz do mal, né? Aquela frase famosa, mano, o mal não merece comentário, né? Quando a gente pensa assim que o mal não merece comentário, isso é muito profundo, né? Quer dizer que a gente nunca pode ver nada que está errado, fingir de bobo, né? Ser um bobo alegre, não. Nós não podemos ser multiplicadores do mal. A espiritualidade superior está muito, muito ciente do mal na Terra. Eles sabem muito bem o que está acontecendo. Entretanto, eles não perdem tempo e esforço deles para discutir o mal, e sim para fazer o bem. Normalmente, o nosso ato de falar demais se reflete na nossa pouca ação. Né? Nós somos espíritos ainda que estamos muito mais preocupados em comentar o tema do dia do que realizar em torno dele. Né? Então, assim, é uma reflexão que a gente precisa ter. Né? Hoje de manhã eu estava assistindo determinado jornal. Ele durou 1 hora e 59 minutos. Foi um desgraça em 1 minuto sobre uma pessoa que está doando por cesta básica. Sim, porque a sintonia das pessoas é a da briga. E o que vende é briga. O que vende é raiva, né? Ser porta-voz de um golpe, ser porta-voz de um golpe é algo terrível. Por isso devemos fazer peneira de São Patrício, né? Também chamado de peneira de Sócrates, né? Filtro de Sócrates, né? Tem vários nomes, né? Mas o que a gente está falando, gente? Que a gente tem que se tornar alienado? Não, que a gente tem que ter senso crítico. E nós temos que ter uma base de comportamento que é o Cristo, né? Então o Cristo, né, ele tem um comportamento que muitas vezes é desagradável para a gente. Por quê? Porque o Cristo ele não se junta com a vibração do momento, né? O Cristo não trabalha agressividade, o Cristo não trabalha disputa, o Cristo foge, né, de ressentimento, de amargura, de raiva, de briga, de mal educação. Né? Se a gente for ver como é que Jesus conversava com as pessoas, com amor, compreensão, carinho. Muitas vezes Jesus era duro, mas era de uma dureza amorosa, de um pai que compreende, que ama, né? De maneira alguma Jesus diminuía, obrigava ou agredia quem quer que seja, né? E Jesus nunca valorizava o mal. Jesus ele comentava sobre o erro e ele era enfático com outras questões do erro, mas ele nunca condenava quem errava. E hoje nós temos uma briga mental muito grande. Por quê? Porque nós queremos vencer, né? Nós ainda vivemos a mentalidade do jogo de futebol, né? Então nós torcemos para tudo. Tudo para a gente tem um lado e um lado tem que ganhar e o outro tem que perder. Disputa. Vibração de disputa é uma das últimas coisas que vai acabar no mundo de prova e regeneração, né? Porque a disputa ela é nociva ao equilíbrio. Né? Toda disputa, né? A gente deveria disputar para saber quem ama mais, para quem perdoa mais, quem faz mais o bem, quem ajuda mais. É uma disputa saudável, né? Mas o que acontece? Nós temos que fazer o bem pelo bem, né? É um trabalho constante. Se antes do mal da Ibope, é porque existem espíritos mais infantis encarnados do que espíritos elevados, com certeza. Com certeza. A maioria da humanidade ainda é constituída de entidades primitivas e atrasadas. A maioria de nós somos espíritos ainda muito jovens espiritualmente. Nós somos crianças aos olhos da espiritualidade. Nós ainda não atingimos a madureza espiritual necessária para a gente poder discernir entre o que é certo e o que é errado. Né? Nós aqui do alto do nosso século XXI, cheio de tecnologia, de ciência, de informação, né? Mandando nave para a Lua, para Marte, né? Sondando os confins do cosmos, entrando na intimidade do átomo, nós ainda somos espíritos infantis aos olhos da espiritualidade. Crianças brincando de viver. Né? Por quê? Porque nós ainda nos comprazemos com o mal. Nós ainda nos comprazemos com o sofrimento alheio. Isso quando não somos totalmente indiferentes, né? E ser indiferente é um sinal também de atraso espiritual muito grande. Todo indiferente é alguém que está congelado espiritualmente.
né? Que está preso dentro de si, que precisa ser movimentado. Né? O sentir é a maior ferramenta de crescimento espiritual que existe. Né? E quando esse sentir é direcionado por uma razão em equilíbrio, né? O sentimento é o motor e a razão é o volante do nosso carro, o mundo muda. O nosso mundo muda. Né? Boa noite, amigos. Nós estamos falando de mediunidade aí nesse tempo aí dos fake news, das mentiras, né? Então nós somos intermediários, muitas vezes os espíritos, né? Tem um grupo de espíritos lá no Livro dos Espíritos, né? Voltando aqui. Lá no Livro dos Espíritos, o Kardec ele trabalha lá na escala espírita, né? Que é uma divisão que ele faz dos níveis evolutivos dos espíritos, né? Claro que aquilo lá é didático, né, gente? Aquilo não é uma divisão, né, 100% facsímile do que é a realidade. O Kardec simplificou para dar uma ideia para a gente como é que funciona, né? E os espíritos ajudaram ele nisso, né? O que os espíritos falam para o Kardec, né? Que a gente, né, no momento que a gente tem tanta informação e tanto conhecimento, nós ainda não sabemos lidar com isso, né? Os espíritos, eles falam, né, desse conhecimento, e eles falam dessa categoria espiritual, que são os espíritos, né, que ele fala que são entre os espíritos inferiores, chamados espíritos pseudo-sábios. Né? Está lá no Livro dos Espíritos. Espíritos pseudo-sábios, né? Ele vai definir dessa forma assim, ó, com palavras minhas, né? Espíritos que, tendo feito progresso em várias áreas, né, acreditam saber mais do que realmente sabem e misturam com verdades grandes equívocos e mentiras. Então, os espíritos pseudo-sábios, eles têm uma linguagem, eles têm um conhecimento, algum conhecimento até tem, né? Só que eles não têm tanto conhecimento quanto eles imaginam. E aí o que eles fazem? Eles misturam, né, com profundos conceitos as mentiras mais torpes. Né? Então eles pegam uma situação que é real e agregam naquela situação uma série de mentiras para poder defender as suas próprias ideias. Parecido com o que a gente tem visto hoje ultimamente, né? Todos os lados, né? Todos os espectros, né? Da esquerda para a direita, do alto para baixo, do meio para frente, da frente para trás, né? Nós estamos falando de política na nossa vida enquanto sociedade, né? Nós não temos essa questão, nós estamos cheios de espíritos pseudo-sábios, que até falam uma coisa que é certa, mas no meio daquela coisa certa eu coloco um monte de, né, jabutis. Né? Para quem não sabe, jabutis são aquelas leis que não tem nada a ver com os projetos que os políticos fazem. Né? Eles fazem uma lei lá para construir uma ponte. Aí nessa lei eles colocam lá uma verba lá para fazer uma festa do bacalhau não sei aonde. Né? E são jabutis, eles enfiam lá dentro e aprovam tudo junto. Né? Então assim, isso, né, é obra de espírito pseudo-sábio. E hoje, né, a maioria dos nossos sábios são pseudo-sábios. São espíritos que, sabendo alguma coisa, e nós temos que louvar porque eles sabem algumas coisas, né, estão dominados pelo próprio ego. E não se importam de torcer com aquele conhecimento que eles têm para favorecer a si mesmo e aos seus objetivos escusos. E dessa maneira, muitas vezes, o que acontece? Eles se perdem, enganam, se comprometem espiritualmente com o mal, com o erro. E entidades que estão, né, nós sabemos que nós estamos vivendo um momento final aí da transição planetária. O que é isso? A gente fala isso para um trem esotérico, né? Não é não. O que está acontecendo? O mundo está saindo do mundo de prova e expiação, que é o mundo onde o mal domina, para um mundo regenerado, um mundo onde, apesar de existir o mal, o bem vai ser esmagador, vamos dizer assim. O bem vai dominar o mundo, vai ser o, né, 99% bem, né? E o que acontece? Existem milhares de entidades nos planos inferiores que sabem que isso está acontecendo e que querem impedir isso de acontecer porque eles não querem ser, né, convidados a ser retirados do mundo, eles querem dominar o mundo. Né? E a maior arma das trevas é o que? É o ódio. É fazer com que você me veja como seu inimigo, ou que eu veja você como meu inimigo. Porque você pensa diferente, porque você se veste diferente, porque você acredita num Deus, né, que é explicado de uma maneira diferente do meu, porque você tem um time de futebol diferente, porque você tem uma cor diferente, porque você fala um idioma diferente, né, porque você tem uma aparência, um gênero aparente, físico ou mental diferente. E aí nós começamos a nos separar em bolha e perceber que nós estamos tudo vivendo em bolha hoje.
né? Tem a bolha, né, dos companheiros lá afrodescendentes, tem a bolha dos héteros, tem a bolha das mulheres, a bolha dos homens, a bolha do homossexual, a bolha do evangélico. Você já percebeu que isso está acontecendo muito? Nós estamos nos reunindo por grupos de afinidade cada vez mais densos. Isso é perigoso, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que isso gera uma proteção, porque você está no meio de seus iguais, né? Todo mundo gosta do que eu gosto aqui, ó, né? Você não sabe lidar com aquele que é diferente. E aí nós temos a ideia do processo reencarnatório. Porque a gente reencarna, gente, exatamente para fazer o que a gente não quer, que é lidar com aqueles que são diferentes da gente, né? Ou seja, a gente reencarna numa família, às vezes, totalmente diferente da gente. Fala, por que Deus me colocou no lugar? Não colocou nada. Nós temos que ficar no meio dos diferentes, porque senão a gente não aprende. Então, de vez em quando, eu tenho que sair da minha zona de conforto e reencarnar lá no meio, lá na Arábia Saudita, para me aprender como é que é a vida deles, aprender o que eles têm de bom lá, né? Porque a minha visão deles é estereotipada. Né? Para mim, na Arábia Saudita só tem homem-bomba, isso é mentira. Como, né, para um americano, aqui no Brasil todo mundo mora na selva, né? Para um norte-americano, eles acham que a gente abre a janela aqui, ó, né? Em vez dos meus gatos aqui, eu tenho uma pantera na minha cama, tem uma sucuri descendo aqui atrás de mim, é a visão que eles têm da gente, né? Que a gente mora tudo na beira da praia, né? Que nós tudo sabemos sambar. Eu não sei sambar, eu sou mineiro, não tem nada de samba aqui em Minas Gerais, né? Mas pro americano é a mesma coisa, é tudo. Você é brasileiro, você é aquilo ali, você é o estereótipo, você vive na floresta amazônica. Olha a distância que a gente dá da floresta amazônica. Eu, pelo menos aqui em Minas, né? Floresta amazônica para mim é só no retrato. Né? Mas para um estrangeiro, um europeu, eles acham que a gente navega na floresta amazônica todo dia. Né? Então eles acham que a gente está lá no Rio Amazonas, lá pulando de árvore em árvore, né? O macaco entra dentro da nossa casa, o jacaré te levanta de manhã e empurra o jacaré. Né? Eles acham que é assim que é a nossa vida, eles têm um estereótipo. Isso gera a mentira. Né? Então, assim, isso nasce, né, a informação errada. Aí o que acontece? Nós recebemos informação errada, passamos informação errada para frente, nos comprometemos com aquilo. Claro que determinado nível, né, gente? Mas nós somos responsáveis pela informação que a gente passa para frente. Hoje você entra lá nos grupos de WhatsApp, nossa senhora, né? É cada informação maluca que você vê lá, né? Eu já tenho uma lá que eu lembro que eu tenho uma que é recorrente, que não é nada de política não, tá, gente? É sobre astronomia, né? Que é uma que eu acho que todo mundo já recebeu. Que é aquela que o pessoal fala assim, ó, que é pra gente tomar cuidado, né? Pra gente prestar atenção que o planeta Júpiter vai aparecer maior que a Lua no céu. Você vai ver lá o planeta, uns é Júpiter, outros é Saturno, Netuno, Marte, que ele vai parecer tão grande que vai ficar maior que a Lua, você vai ver o planeta, né? Vai ter uma conjunção lá, que acontece, né? Aí você vai olhar a data da mensagem, 2014 a mensagem, isso quando é de 1998, né? Já vi essa mesma mensagem de 1998, a pessoa manda para todo mundo como se fosse ontem, e aí eles colocam assim, fonte, a NASA. É um trem mentiroso, mas como eu não li, não prestei atenção, não tô nem aí para aquilo, e eu acho legal, eu passo para todo mundo, né? E aí eu bombardeio todo mundo com a notícia falsa. Eu fico lá esperando na minha janela, lá aparecer o planeta Júpiter, ou Marte, ou Saturno do tamanho da Lua, e não aparece. Eu fico muito frustrado, eu tenho uma conspiração. Eles falaram que ia aparecer, a NASA é mentirosa, não foi a NASA que lançou isso, né? Ou quando vocês dão quando te dão informação médica, fala assim, ó, o secretário de saúde fala, mas secretário de saúde de onde? Né? Porque vai para o Brasil inteiro, né? E toda pessoa que lê acha que é o secretário de saúde da cidade dele, né? Mas pode ser o secretário de saúde da Bielorrússia. Tá lá, o secretário de saúde falou que a doença tal vai ser curada tomando Coca-Cola, né? Mas é o secretário de saúde que falou, mas qual, gente? Só no Brasil tem mais de 5 mil cidades, cada uma tem um secretário. Qual desses 5 mil que falou? Né? Então são coisas para a gente poder pensar, né? São correntes que às vezes a gente passa para frente na boa vontade, né? E isso a gente fala, estou falando no ambiente virtual, né? E a informação que a gente recebe pelas rádio peão do mundo, né? Isso tudo é mediunidade. Eu estou recebendo informação, eu estou passando para frente, e eu passo para frente aquilo que me interessa, né? Então essa coisa do espaço aí que eu gosto de astronomia, eu fui ver, né? E quase que eu passei para frente, mas na hora que eu fui ler, eu falei, não, isso aqui não tem lógica, né? Esse negócio aqui, o mínimo que eu conheço de astronomia, isso aqui é uma coisa que é impossível de acontecer. Né? Fui pesquisar, a maioria de nós não pesquisa. E aí nós nos tornamos o quê? Presa, porque tem pessoas que constroem esse tipo de informação com o intuito de enganar e sabem que isso vai passar muito para frente. Né? E aí nós vamos ter as questões das informações espirituais, né? Mensagens atribuídas, né? A espíritos de luz que pregam coisas absurdas,
né? Coisas ridículas que o Speed Luz jamais falaria, né? Há pouco tempo tinha uma mensagem atribuída ao Divaldo que é vira e mexe ela volta a circular, apesar do Divaldo ter desmentido essa mensagem umas 50 vezes, né? Parece que descansa um pouco, a mesma pessoa manda ela de novo, aí espalha para todo mundo de novo, falando que os Speed Luz não estão conseguindo ajudar as pessoas, que a espiritualidade não está conseguindo vir por gente. Os Speed Luz não vão conseguir vir aqui, né? Os Speed Luz que detêm um poder que a gente nem imagina o que é, né? Eles não estão dando conta da gente? Nossa, isso aí é coisa das trevas, gente. Os Speed Luz não. Tudo está sob o controle deles. O que para nós é desesperador, tá tudo debaixo do controle ali, ó. Pode ficar tranquilo. Speed Luz não. Jesus está no comando desse negócio aí, ó. Né? Não adianta, nós vamos ser tocados no coração primeiro, na dor primeiro, para nos chegarmos lá. A gente está sendo, né? Mas quando a razão falha, né, o coração sofre. Né? Quando a razão falha, nosso coração sofre. E nós podemos aprender agora, né, indo para o lado positivo da questão, né, indo para o lado da luz, está na hora de a gente começar a ser médio do amor, da luz, do bem, da concórdia, da compreensão, né, da prudência. Né? Os Espíritos falavam, né, que a gente tem que ter muita prudência com as questões da imortalidade da nossa vida. Né? Quando o Allan Kardec morreu lá na França, o Camille Flammarion, ele foi fazer um discurso lá no funeral do Kardec, né? Foi enterrar o Kardec, aquela coisa toda, né? E aí o Camille Flammarion foi lá fazer a homenagem dos espíritos para o Kardec. E o Kardec, ele falou assim, o Kardec é o bom senso encarnado. Isso precisa de bom senso. Olha só a frase do Camille Flammarion. Kardec é o bom senso encarnado. Por que o bom senso? O bom senso ele para, ele pensa, ele mede, observa aquilo, depois ele passa para frente. Nós temos uma obra do Kardec que é muito interessante para quem a gente não conhece, né? Na verdade, um conjunto de obras, que é a Revista Espírita. A Revista Espírita era uma revista que o Kardec publicava lá na França, né? Que falava sobre temas de espiritualidade. Eu não sei se era mensal, eu acho que ela era mensal, se não me engano. Né? Era a Revista Espírita. E aí o que acontecia? Muita gente mandava carta para o Kardec e falava assim, nossa, eu estou vendo um espírito assim, o espírito me falou aquilo, o espírito me falou isso, e trazia umas informações, algumas muito interessantes, outras mirabolantes, né? Como o espírito do chocolate lá, que falou que o cara que falava o Kardec que o chocolate estava vivo. Aí o Kardec falou, meu filho, você tem que procurar um psiquiatra, né? Doutrina espírita não, né? Mas tinha algumas coisas que o Kardec achava interessante, nessas informações todas que ele recebia da Europa inteira. E aí o que o Kardec fazia? Ele publicava algumas coisas na Espírito e falava assim, bela teoria. Né? Por exemplo, a história da vida em outros planetas, né? Que fala lá da vida em Júpiter, aquela coisa toda, lá até que ele dá um enunciado lá no Livro dos Espíritos, tem um companheiro que fala muito sobre isso. E ele publica na Revista Espírita e em determinado momento ele fala assim, que é uma teoria muito interessante, vamos parar para estudar isso aqui? E aí o que acontecia? O pessoal pegava aquilo que ele falava que era teoria e falava, o Kardec falou que existe, ó. Vamos, né? Ou seja, a pessoa pegava a informação do Kardec, né? Não lia direito, porque ele fala assim, isso é uma ótima teoria, temos que estudar sobre. Ou seja, o Kardec não falou que ele concordava, ele falou que era interessante. E aí, Mauro, bom amigo, né? Só que as pessoas pegavam aquela informação do Kardec, não liam o que ele falou e falavam assim, ó, prova de que o Kardec concorda com tudo que eu falo. Ele colocou lá o meu artigo, lá na Revista Espírita, o Kardec avaliza o que eu digo. É isso que acontece muito hoje. Né? Ou seja, a gente fala assim, ó, isso aqui é interessante, nós temos que estudar sobre isso. Quer dizer que aquilo está certo? Não, quer dizer que aquilo é plausível. Ou seja, bom senso. Bom senso diante das informações que nós passamos para frente. Bom senso sobre o conteúdo daquilo que a gente diz aqui, que a gente fala, porque a gente influencia outras pessoas. Né? E o que eu posso dizer para vocês, né? A espiritualidade continua no controle total do nosso mundo. Né? Sim, Marcelo, tive um chamamento de atenção uns 2 dias atrás. Estava muito bravo com a política, passei mal. Então entendi que eles estavam no caminho errado. É a questão, gente, né? Jesus, lembra de Jesus, né? Quando eu penso em política, gente, e eu penso, e às vezes com raiva das coisas de política, eu não vou falar aqui porque minha opinião política não interessa, né? E também é uma opinião que tem que separar, porque a minha opinião eu tento puxar Jesus, né? Então, assim, às vezes a gente vê alguns comportamentos na área da política, né, de alguns companheiros nossos, e a gente tem que lembrar que a posição do Cristo.
Jesus estava dentro de um ambiente político muito pior do que o nosso, né? Ele estava dentro de um país que era ultranacionalista, que era Israel, né? Então, assim, a gente pode dizer que Israel ele era ultranacionalista e que estava sendo invadido por uma outra nação. Israel estava sendo dominado pelo Império Romano, que é um império também ultranacionalista, extremamente agressivo, né? E o que acontece? Jesus no meio daquilo. E o povo de Israel, que era extremamente nacionalista, ficava cutucando Jesus para ele poder tomar posição e ficar do lado deles contra os romanos. E os romanos ficavam de olho em Jesus, porque Jesus podia ser considerado o quê? Um subversivo que estava pregando revolta contra Roma, contra César. Vocês já notaram que Jesus ele passou por meio disso tudo aí e não deu nem banana? Por que ele fez isso? Porque ele sabia que o poder político é transitório. Ah, antes era o faraó do Egito, agora é o César, depois a rainha da Inglaterra, depois o Papa, depois não sei quem, depois o presidente da República. Tudo passa. Tudo passa. O importante é o ser humano. Esses mesmos espíritos hoje que exercem o poder, ontem eram servos, escravos, amanhã vão voltar. Né? Gente, a maioria dos políticos hoje que está roubando dinheiro de cesta básica dos outros, vai bater na porta das casas espíritas lá para pedir ajuda. Né? Certa feita a gente estava na casa espírita e chegou uma família lá para poder receber cesta, né? Uma mãe com seis filhos. E quando ela bateu lá na porta da casa espírita, eu bati o olho nela, né? E aí eu vi assim, uma mulher assim, uma mulher que devia ter 30 anos, mas parecia ter 70, dado o sofrimento. Mas ela tinha um porte, uma altivez, né? Não de quem pede, mas de quem manda. Ela chegou lá quase que dando ordem na gente lá. Falou assim, eu preciso disso, disso e disso, porque vocês fazem caridade. Eu olhei pra ela assim, né? Fiquei meio assustado, tipo assim, né? Falei assim, o que a senhora precisa, minha irmã? Não porque eu vim aqui buscar cesta e falar que vocês dão cesta, eu quero a minha. Postura da senhora, morando debaixo da ponte, 6 crianças, passando fome, né? Na hora que eu bati o olho nela, eu vi uma coroa na cabeça dela. Aí o Lucas estava lá do lado, a gente estava conversando e falou assim, essa aí foi uma rainha. Foi uma rainha famosa aí da Europa aí, ó. Agora tá se arrastando em andrajos, mas intimamente continua arrogante e vaidosa como era, né? E aí ela lá toda assim, falou assim, ela ainda, na mente dela, ela não sabe, mas ela ainda é rainha, né? Olha só como é que é o estado dela. Ela perdeu tudo, mas continua lá na loucura. Aí nós tratamos ela muito bem, ela ficou muito feliz, ela até passou a gostar de mim, né? Quem sabe ela volta rainha na outra encarnação e fica minha amiga, né? Sei lá, né? Não tô brincando, né, gente? Mas ela carregava dentro de si essa ilusão de poder, né? Que são coisas que a gente fica aí pensando, né? Pra gente poder refletir, né? Tudo passa, gente. Não fica brigando por política, não. Faça a sua parte. Enquanto alguém está brigando por causa de espectro político, tem gente passando fome e sofrendo aí na rua, né? Todo dia bate gente pedindo cesta básica aqui pra gente aqui. Ó. Tem dia que eu fico até desesperado. Graças a Deus Jesus está mandando. Falando em cesta básica, eu ia até agradecer a todo mundo, né? Que nós já estamos praticamente com a cesta desse mês fechada, quase 100 cesta básica. E só a gente pedindo, né? Gente, você arrumou uma cesta, minha mãe, para isso, para aquilo. Ah, o fulano tá precisando, né? E assim, a gente está conseguindo com a ajuda de todo mundo. Não posso reclamar aqui, falar, meu Deus, eu tô sofrendo. Não, gente, tá dando certo. Claro que a gente tem que pedir, né? Mas tá dando certo. Praticamente já fechamos assim. Né? Que bom, graças a Deus, graças a amigos que ajudam, né? Que sabem, os que estão escutando aqui que ajudam, sabem muito bem, né, gente? Né? De vez em quando eu saio chorando com um e com o outro aí, né? Ah, meu Deus do céu, né? Mas tem uma coisa que o Mal falou aqui, né? É igual o Hitler preso em Plutão. Gente, essas são as coisas que é meio viajado, né, gente? O Hitler foi preso em Plutão. Por que o Hitler seria preso em Plutão? Qual que é o objetivo, né? Por que o povo de Plutão, se é que existe, né? Espiritualmente falando, tá? Tô falando espiritualmente, né? Por que os seres de Plutão tem que resolver o problema que é nosso? O Hitler é nosso, nós temos que aprender, nós que temos que educar ele de novo, nós temos que amar ele, nós temos que deixar ele reencarnar aqui, ensinar ele a ser uma pessoa de bem, né? Não é mandar embora, não. Gente, a gente não manda embora o mal, não. A gente cuida do mal e transforma ele no bem. É muito mais difícil. Mandar embora é fácil, imagina. Os espíritos de luz falam, todo mundo que é do mal aí, ó, eles fazem um alçapão lá no mundo astral lá, ó, né? O cara que é do mal, eles vão jogando um alçapão lá e mandando embora, né? Se tivesse isso, eu não tava aqui, gente. Eu já teria ido no alçapão uns 10 mil anos atrás, eu tinha, já tava lá, sei lá onde, vagando aí pelo cosmo aí, né? E eles cuidaram da gente, por que eles vão cuidar do Hitler? Né? Ah, porque o Hitler é famoso, né? E gera, né? Oh, Hitler foi... Gente, isso é viagem. Todo respeito ao companheiro que fala, que eu até conheço ele, né? Onde o cara tem gente boa, tá? Isso é viagem, tá? É viagem da maionese,
É falta de senso aqui, ó. Né? Lá no livro Nosso Lar, os Espíritos falam que nós temos que aprender a lidar com aquilo que nós criamos. Como é que vai mudar depois? Né? Sobre essa questão mesmo, né? Da Segunda Guerra Mundial. Né? Confere lá no Nosso Lar lá, o que eles falam que a gente tem que fazer com as energias que nós criamos aqui na Terra. É mandar para outro planeta ou resolver aqui? Né? Olha o equilíbrio. Tá? Pior que eu falei isso em nome do Chico, que não está aqui para responder, né? A passagem quando Jesus é questionado sobre os impostos, aí ele fala que dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Exatamente. Jesus, ele não fica em cima do muro, não. Jesus, ele é justo. Ele fala assim, ó, isso aqui é de César, o César não governa. O César não é o líder aqui, vocês não dominaram aqui, então é do César, o dinheiro aqui é dele. Mas as questões espirituais é do César, vocês vão parar de fazer o bem porque o César não deixa? Porque pelo que o Império Romano nunca encrencou religião, vocês sabiam disso? O povo de Israel, que é um povo fanático ao extremo, né, e ficava brigando por causa de tudo. Mas o Império Romano, apesar de ser um conquistador violento, que eles eram mesmo, isso a gente tem que falar, ele sempre respeitou a religião dos povos. Eles nunca impuseram a própria religião para alguém, muito pelo contrário. Eles até aceitavam, tanto é que eles pegaram a religião grega, que era dominada por eles também, e absorveram a religião grega. Mudou o nome dos deuses e tal, mas é a mesma coisa. Eles pegaram o cristianismo, né, absorveram também. Olha só. O Império Romano, tipo assim, tem um trem bom aí dos outros países, dá para nós aqui, nós queremos, né? Então, assim, claro que eles não eram santos, né, gente? Mas Jesus, ele sabe que aquele poder do César é transitório. Cadê o César hoje? César é página de livro, gente. Né? Os espíritos que estavam encarnados lá, que foram eles, já estão muito melhor do que eles estavam naquela época, com certeza. Né? O único César que a gente tem notícia, aliás, espiritualmente falando, é o Nego, né? O malucão. O mais maluco de todos, né? Que é o Nego que botou fogo em Roma, né? Que tinha um caso incestuoso com a própria mãe, né? O Nego mandou matar a própria mãe, o cara, né? Mandou matar o cara que eu mais admirava, né, na época dele, que é o Sêneca, né? Que era depois de Jesus, né, gente? Né? Tinha lá um filósofo Sêneca, que é o professor do Nego. Sêneca é professor do Nego. Nem o Sêneca deu conta. E olha que eu admiro o Sêneca pra caramba. Né? É um dos espíritos que eu gostaria de bater um papo com ele um dia, se Jesus permitisse. Né? Eu acho ele fantástico. Eu li os livros dele, eu acho fantástico. Né? Ele mandou o Sêneca se matar. Né? Mas assim, ele reencarnou aqui no Brasil. Foi o Juscelino Kubitschek, era o Nego. Né? E ele reencarnou para reconstruir o quê? O que ele fez? Construir uma cidade, né? Qual que era o sonho do Nego? Lá em Roma. Ele botou fogo em Roma porque ele queria fazer uma cidade nova. Aí ele veio fazer a cidade nova dele aqui, ó. Né? Claro que com a devida proporção, né? Que pelo menos aqui ele não botou fogo em lugar nenhum, né? Ele fez lá, construiu a cidade lá, né? Querendo ou não, foi uma coisa positiva. Né? Ele fez alguma coisa boa. Mas o sonho dele começou lá 2000 anos atrás, ó. Né? Mas isso é outra história. Vamos continuar. Passo luz no caminho da minha tia Lúcia, que veio passar com cirurgia na cabeça para instituir uma válvula. Jesus abençoe ela, viu? Que ela abençoe e ilumine, que ela consiga, né, superar todas essas questões. Né? Pior que isso é colocar o Gandhi como responsável pelo Hitler. Olha, o Gandhi tem mais o que fazer. Não que eu não acho que o Gandhi poderia ter lá, dar uma força pro Hitler. Se eles tiverem algum tipo de afinidade, vai saber a história espiritual dos dois, né, gente? Mas assim, por que tem que ser o Gandhi? Só porque ele é famoso? O Gandhi é um espírito de luz, com certeza. Mas quantos espíritos de luz existem que a gente nem sabe o nome? Né? O Hitler, gente, o Hitler é um espírito doente, necessitado, desequilibrado. Aos olhos de espiritualidade, ele é uma criança necessitada de cura, de carinho, né? De reprimenda no sentido positivo. Ele vai ter que espiar os erros dele. O Hitler foi um instrumento das trevas. Né? Pior que o Hitler foram as pessoas, né, que usaram a loucura dele para ganhar dinheiro, para ganhar poder, porque teve muitos. Muitas pessoas fizeram mal em nome dele, consciência de que aquilo estava errado, se aproveitando da insanidade dele. Vocês acham que ninguém manipulava ele? Né? Os líderes enlouquecidos normalmente são manipulados por uma legião de pessoas não enlouquecidas. Quantas pessoas aproveitaram, né, da loucura do Hitler para matar seus desafetos, para roubar dos outros, para estuprar, para fazer em nome dele? Né? E os espíritos desencarnados que ficavam lá na mente dele manipulando aquele ser lá triste, doente, né? A punição dele é ser o que ele é, e disso só o tempo vai poder livrá-lo, tá? Ele não precisa ir pro inferno, o inferno já está dentro dele. Pensem nisso. Lúcia Neu Sêneca, eu gosto do Sêneca, né? Lúcio, eu sei, mano. O Sêneca eu gosto muito, tá? Eu gosto muito do Sêneca. Né? Apesar que ele torceu o nariz para Jesus. Tá? A Sêneca torceu o nariz para Jesus, porque quando Paulo de Tarso estava pregando em Roma, né? Porque Paulo de Tarso estava em Roma,
né? Antes do nego mandar matar o Paulo, né? Quando o Sêneca ainda estava vivo, aliás, né? O Sêneca ouviu falar de Jesus e ouviu falar do Paulo de Tarso. Ele deu uma esnobada nos dois. Tipo assim, isso aí é coisa de plebeu. Isso é um único erro do Sêneca, na minha opinião. Né? Ele desdenhou de Jesus. Tá? Mas ele não conheceu. Então, na outra encarnação ele deve ter conhecido Jesus. Na outra encarnação ele deve ter... Porque o espírito com aquele conhecimento lá, com aquela ética, com aquele padrão moral, né? Apresentava o mal Jesus para ele. Entendeu? Ele não pegou a onda do Cristo ali. Né? Azar dele. Né? Mas tem certeza que depois ele se resolveu com Jesus aí, e com certeza hoje ele sabe que Jesus é Jesus aí, no melhor sentido, tá? Mas ele esnobou Jesus, isso eu não posso esquecer não. Mas eu gosto do Sêneca do mesmo jeito, tá? Ele teve um azar lá, não foi convencido, né? Não foi apresentado, né? Teve tempo, né? O nego mandou ele se matar, ele teve que se matar, aquela coisa toda, né? Então tá bom, Sêneca, eu te perdoo, tá? Tô brincando, tá, gente? Né? A gente tem que brincar às vezes. Mas o que acontece? As questões positivas do ser são fundamentais para a nossa construção espiritual. Valorizar o bem, a luz, aquilo que nós temos de bom, as nossas conquistas, acreditar no amor, são fundamentais para a nossa melhora. A nossa construção espiritual só vai se dar no momento que a gente começar a alicerçar a nossa vida com os nossos valores, com as nossas conquistas positivas, entendendo de que o bem que existe em nós é fator eterno. Os erros e os desequilíbrios que nós temos são transitórios. Transitório é o poder, transitório é a vaidade, transitório até a nossa carteira de identidade, o nosso nome. Transitórios são as nossas ilusões. Mas os nossos amores, os nossos afetos, aquele minuto que você fez o bem, aquele momento que você ajudou alguém que precisava, isso é eterno. Isso é valor que você agrega na sua eternidade. E é com esse valor que nós vamos transformar esse mundo. Hoje nós podemos ser 10, 20, 30, 50. Mas é de gota em gota, de amor em amor, que Jesus vai transformar o mundo. Jesus não veio à Terra para estabelecer religiões, para estabelecer cultos, para estabelecer templos, porque o templo maior que Jesus busca é o coração do ser humano. O nosso coração. Iluminado pelo desejo de sermos melhores. E não pela ilusão de já sermos, ou de sermos escolhidos. Né? Muitos são chamados, nós somos chamados, cada um de nós é convidado no ambiente onde a gente está a sermos intérpretes e porta-vozes do amor e da luz. Mas eu não escuto os espíritos, mas você escuta o Cristo. Diante do mal, vamos falar do bem. Diante da morte, vamos lembrar que a vida é eterna. Diante da dor, vamos estabelecer o culto ao consolo, a compreensão. Diante do diferente, vamos estabelecer o respeito, o carinho, a afetividade. Vamos ver a luz que existe no nosso irmão para que a gente aprenda a ver a nossa própria luz quando olharmos no espelho da nossa alma. O outro, ele é a melhor ferramenta de evolução que nós temos. Porque quando nós aprendemos a lidar com as limitações, com os erros, com as dificuldades e fragilidades do outro, nós aprendemos a lidar com as nossas. Quando eu aprendo a conviver, né, com as fraquezas daqueles que estão à minha volta, eu aprendo a conviver com as minhas. Quando eu aprendo a perdoar as falhas, né, e os equívocos dos meus irmãos, eu aprendo a perdoar os meus próprios erros e as minhas próprias falhas. É o exercício da empatia que nós estamos tanto precisando. Se você vê um líder, seja ele político, religioso, seja quem for, e você vê ele errando, né, você não precisa concordar com o erro dele, mas você tem que lembrar que assim como ele erra, você também já errou. Né? E ele vai ter que dar conta do erro dele, como nós também vamos dar. Né? Mas o amor sempre cobre a multidão dos pecados. E quando eu falo isso, não estou convidando a gente ser apático, não. Porque o bem nunca é passivo. O bem é ativo. Né? Enquanto César condenava e matava, os apóstolos do Cristo socorriam, alimentavam, abraçavam, enxugavam lágrimas, cantavam. Enquanto o Nero condenava a morte no circo romano, né, iludido lá pela sua loucura, pelo seu desespero, né, perdido dentro da própria ilusão de um poder, né, que estava sumindo das mãos dele, como sumiu de todos os que vieram antes e dos que vieram depois, os apóstolos de Jesus sorriam, se abraçavam. Né, enquanto o Nero estava deitado num trono de ouro, né, acompanhado lá das falanges das trevas que o atormentavam de manhã, de tarde e de noite, do espírito da própria mãe, que era o maior dos obsessores que ele tinha, cheio de ódio porque ele tinha mandado matá-la,
daqueles que ele tinha mandado assassinar, né? No Tigelino, que era a prisão romana, os cristãos cantavam, oravam e se abraçavam, né? Porque iam morrer no outro dia. Mas enquanto os cristãos desciam para o circo romano para enfrentar a morte com Jesus nos lábios e com perdão no coração, Nero foi enfrentar o quê? O desespero da solidão. E assim, quem é o mais desafortunado? Quem é o mais perdido? Aquele que muitas vezes parece perdido num leito, numa cama, acompanhado daqueles que o amam, ou um governante desse com dinheiro com o bolso cheio de dinheiro, coração cheio de ilusão, né? E trevas por todo lado, agressivo, medroso, psicótico. Quem é mais digno de piedade? Aquele que vai entrar na vida ou aquele que já vive a morte desde sempre? Pensemos nisso, meus amigos, né? Quando eu falo isso, não é para valorizar o mal, não, muito pelo contrário, é para valorizar o bem e a luz. O amor que nós temos por aqueles que estão à nossa volta vale muito mais do que qualquer erro que alguém faz, né? Então abrace seus filhos, abrace sua família, abrace sua esposa, abrace seus amigos, peça desculpa, ajude, não julgue e siga em frente, porque aí nós vamos ser médios da luz, do amor e da transformação, né? Meus amigos, eu agradeço a todos vocês aí, né? Que possam nos ajudar, né? Com boas vibrações, que a gente possa se unir, né? Em muitas luzes e muito amor, né? Tem companhia que pergunta, foi dessa música que teve origem o hino do aprendiz do Evangelho? Eu não sei, eu não sei, amigo, talvez, né? Eu não conheço essa música, então eu não sei muito opinar sobre música, né? Eu não sou muito bom em música não, né? Mas eu queria agradecer a todos vocês, né, por essa companhia, né, por a gente ter dividido esse tempo, esse espaço, esse momento. Agradecer aos amigos que estão ajudando a gente no trabalho da caridade. Agradecer a todos aí que estão fazendo bem aí, né? Façam bem aí perto das suas casas, né? Olhem para a sua rua, olhem para aqueles que estão à sua volta. Não sejam indiferentes à dor alheia, né? O ser humano é mais frágil do que mal, disse Jesus a Pedro, né? Quando Pedro nega, lá no livro Boa Nova do Chico, confira, né? Se alguém quiser, né, uma dica de leitura para esses momentos que a gente está passando, livro Boa Nova, Francisco Cândido Xavier, livro Há 2000 anos, livro 50 anos depois, livro Paulo Estevão, que é o meu livro predileto da minha vida, né? Ave Cristo, os romances do Emmanuel. Quer saber o que é ser cristão? Vai ler o Paulo Estevão. Quer saber o que é o amor vencer o mal? Vai ler Ave Cristo. Vai ler Renúncia. Fantástico, né? Amigos, que Jesus nos abençoe, nos envolva, nos ilumine. Que possamos ser intermediários do amor, multiplicadores do bem. Que possamos acender a luz para que a treva se dissipe, sem nos preocupar com o alcance da treva. Que possamos estender as mãos, ofertar o que temos de melhor, seguir, amar, perdoar, viver, se alegrar em torno desta existência com as bênçãos de Jesus. Abençoa, Senhor, todos os que precisam, todos os familiares, todos os doentes, todos os necessitados, sejam eles conscientes ou não da sua doença. E fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Ó, tem um menino aqui atrás, aqui, ó, dá boa noite pro pessoal. Boa noite. Boa noite. Dá tchauzinho, que nós vamos embora agora. Tchau. É hora do menino dormir, né?